Nesses dias de retiro, nós meditamos no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós tivemos lá alguns encontros e, dentre os encontros de grupos e as mensagens, nós passamos esses últimos 4 dias meditando especificamente no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Jesus, e eu queria ler o último trecho desse capítulo com vocês, João 17, a partir do verso 20. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20, eu vou ler até o final do capítulo. Assim diz aqui a palavra do Senhor. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que Deus abençoe a palavra do Senhor no nosso coração. Essa oração começa com Jesus, depois de um longo discurso, aqueles momentos que antecediam ali a traição e seus julgamentos e depois sua crucificação, aqueles movimentos de ceia e deslocamento pelos vales, por aqueles jardins. Jesus está conversando com os seus discípulos e ao fim dessas conversas, João, o evangelista, registra essa oração de Jesus, em que basicamente em 3 partes ele primeiro ora entregando a sua vida, garantindo a Deus que concluiu a sua obra. Depois ele diz que precisava da proteção de Deus sobre aqueles que ficariam, aqueles discípulos que estavam ali. E por fim esse último trecho, em que ele ora por aqueles que haveriam de crer. E é bem interessante que Jesus começa essa oração dizendo: Pai, chegou a hora. A grande hora da vida de Jesus não foram os anos, ou o ano especificamente, de grande sucesso ministerial, em que ele passava pelas pequenas cidades, pelos pequenos vilarejos, ia curando pessoas e às vezes sendo aclamado. Para Jesus, o grande momento, o grande ápice do seu ministério não é o momento em que ele entra em Jerusalém aclamado pelo povo, mas Jesus sabe que é a hora, a grande hora, em que ele vai glorificar o Pai, em que a glória do Pai vai ser vista. Ele diz que o grande momento, o ápice do seu ministério é o momento em que ele vai ser abandonado pelos seus amigos, em que ele vai ser traído especificamente por que ele vai ser julgado em julgamentos injustos, que ele vai ser condenado a clamar com um clamor popular e ao fim ele vai ser crucificado. Esse é o grande momento, esse é o ápice da vida de Jesus. Sucesso para Jesus é um parâmetro bem diferente do nosso. E a gente conversou sobre isso lá. Eu não vou seguir o conselho do pastor Novaes, então eu não vou repetir a não ser que todo mundo queira que eu repita todas as mensagens, né, para chegar no final, não tem problema. Mas nós conversamos sobre isso lá, como a gente hoje, preso ao tempo, está tão preocupado com o sucesso passageiro. E basicamente em todo esse capítulo, em toda essa oração de Jesus, Jesus está contrapondo um mundo com uma vontade de Deus que dá a vida eterna. O grande nome de Deus que protege, que dá sentido à vida,
e a fragilidade do tempo. Um maligno, uma força do mal, uma agonia do mundo, com a possibilidade de glorificação, de ver a glória, de ter sentido real, de ver valor na vida. Se você for perceber essas expressões, o nome de Deus, o mundo, vida eterna, aparecem diversas vezes, são repetidas diversas vezes nesse capítulo. Então Jesus acha e Jesus entende que a grande hora chegou. Pai, chegou a hora. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me enviaste para fazer. Eu possibilitei que esses discípulos, que essas pessoas aqui, conhecessem a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A verdadeira vida, a vida que ultrapassa o cosmos, ultrapassa a criação, ultrapassa a limitação humana, a vida que ultrapassa a matéria. Não somente a vida celestial, mas a vida com tudo que ela é, a vida com aquilo que a gente percebe, a vida com o nosso ser, viver eternamente como qualidade de vida. Não só como um objetivo final, não só como uma medalha que vai ser nos dada ao final da vida, mas a eternidade que podemos viver e contemplar aqui. A vida eterna é essa, que na caminhada deles eles possam perceber, conhecer, ter intimidade, ter relação, entender que além da matéria, entender que além da limitação do mundo, entender que além das mazelas que existem no mundo, existe um Deus verdadeiro e existe um homem, Jesus Cristo, que nos mostrou o que é ser humano de verdade. Que eles possam conhecer essa vida de Deus é que vale a pena, conhecer a Jesus Cristo, conhecer essa humanidade, esse tipo, esse estilo de humanidade, essa vida que é bela, isso é viver eternamente aqui. Ultrapassar o mundo, ultrapassar o tempo, viver além das sensações, viver além dos momentos, é isso, é conhecer a Jesus. E como a gente conversou lá, o retiro ia acabar e a gente está aqui hoje. E todos esses sentimentos que nós estamos aqui hoje vão acabar. Essa sensação de que a gente quer muito estar junto vai acabar. Esse sentimento de que algo grande aconteceu vai acabar. Mas o que nunca vai acabar é a possibilidade de nós conhecermos a Jesus Cristo e a esse Deus verdadeiro que o enviou. Essa vida bela de Jesus não acaba nunca. Conhecer a Jesus nunca é algo que me satisfaz plenamente, porque eu sempre preciso conhecer mais, porque Ele é indescritível, Ele é incomparável, Ele é ilimitado. Quando Jesus vai orar para os seus discípulos, Ele começa a dizer: Pai, olha só, eu não vou ficar mais nesse mundo. Nem mesmo o eterno Filho de Deus consegue ficar num mundo tão limitado, tão insatisfatório. A vida bela de Jesus, a plenitude da vida de Jesus não é contida nesse mundo limitado e escasso. Ele precisa voltar para a glória que ele tinha antes da criação. A missão dele era temporal também, porque tudo nesse mundo é temporal. As coisas pelas quais você está nessa noite clamando ao Senhor são temporais. As dores que você está passando nessa noite são temporais. Você facilmente consegue, numa experiência rápida, numa pesquisa rápida na sua memória, relembrar de 2 ou 3 situações que já passaram, que doeram muito, que em algum momento da sua vida você pensou que não fosse escapar, que em algum momento na sua vida pensou que fosse dominar, que fosse definir quem você é. Eu gosto muito quando o próprio evangelista João, no capítulo 1, diz: olha, mas aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos da carne, do homem, do sangue, mas de Deus. Porque não existe marca nesse mundo mais que possa definir a sua vida. Qualquer erro, qualquer atitude, qualquer história, qualquer pedaço do tempo que marcou a sua história, que marcou a sua vida, não existe nada que defina mais a sua vida como aquilo que Deus vê nessa noite, porque você é chamado de filho, de filha de Deus. Não existe marca eterna que possa definir quem você é. A única marca eterna que define quem você é nessa noite é que você é chamado filho, filha de Deus. Por isso Jesus fala: olha só, eu não vou ficar mais nesse mundo, e enquanto estive aqui, eu os protegi no nome.
Eu os protegi no nome que me deste. E enquanto eles ficam aqui, eu não os peço que os tires do mundo, que os tires dessa limitação, que os tires desse pedaço de vida que é, às vezes, desorganizado, que se esbarra com a maldade, que se esbarra com os desvios, que se esbarra com as decepções. Mas eu te peço que os livre do maligno. Eu peço que o Senhor livre eles dessa agonia da vida, dessa angústia da vida, dessa insatisfação. Estava brincando com o pessoal no retiro. Todos estamos aqui em momento de construção de vida, uns constituindo família, outros constituindo ali a sua profissão, caminhando no início da profissão, ainda na faculdade, uns ainda almejando, tentando entender o que irão fazer. E que às vezes a nossa grande ambição é ter um primeiro salário. Quando a gente tem um primeiro salário, a gente quer progredir na carreira, ser promovido, passar num concurso. Quando a gente chega num bom posto na nossa vida, num bom cargo, a gente quer começar a aumentar ali os dígitos da conta. Mas é o interessante que quando a gente chega lá, a gente continua insatisfeito. Toda meta nesse mundo vai ser dobrada. Alguém já disse isso alguma vez. Mas é verdade. Toda meta nesse mundo vai ser dobrada, porque nunca vai satisfazer. Porque as metas desse mundo causam agonia, causam angústia. E é disso que Jesus quer nos livrar, da dependência das metas desse mundo. Jesus não nos convida a viver uma vida irracional, ilógica, desproposital. Mas Jesus, ele está dizendo, olha só, você vai ter metas, você vai planejar a sua vida. Vocês terão que planejar a vida de vocês, vocês terão que ter profissões, vocês precisarão se esforçar para construir coisas nessa vida. Mas lembrem-se que a vida de vocês não depende dessas metas. Vocês vão alcançar algumas vão ficar pelo caminho. Algumas metas vocês vão alcançar e vocês vão chegar lá e vão dizer, poxa, não era isso que eu queria. Mas a vida de vocês hoje está protegida no nome de Jesus. A vida de vocês hoje é satisfeita na beleza do ser de Deus. O nome era a grande definição, era o que definia, era o que poderia descrever aquilo que uma pessoa é. O nome que eles são protegidos, esse nome é o nome do Deus, é o mesmo nome em que Moisés é chamado a passar para o povo de Israel. Olha só, eu venho em nome do eu sou, daquele que sempre foi, sempre é, sempre será. Eu venho em nome daquele que é inominável. Eu venho em nome do grande Deus. Eu venho em nome daquele que não tem nome. É nesse nome que é definido, que é mostrado na vida de Jesus aqui, que nós nos satisfazemos. É por isso que eu falo, olha só, você pode ter a estratégia que você quiser na sua vida. Fazer a faculdade, fazer um curso técnico, fazer um concurso público. Isso é estratégia de vida. O que Deus quer de vocês, o que Deus quer de mim, é que quando alcançarmos essa estratégia, enquanto estivermos trilhando essas estratégias, nós saibamos que são os princípios da palavra que estão nos guiando. Deus não está como marionete nos colocando em todos os lugares. Deus permite que tenhamos estratégias. Quando a gente fala de igreja, eu não vejo de momento nenhum, nem nos evangelhos, nem em Atos, nem nas cartas, que Deus abençoe e unge estratégias, Deus abençoe e unge pessoas. As estratégias que temos, elas são temporais, elas são humanas, elas são necessárias, elas são lógicas para um tempo, depois não servem para outro tempo. Elas servem em um momento, depois elas precisam ser mudadas, mas sempre Deus vai usar pessoas. O que Deus quer é moldar o coração de pessoas. Quem Deus quer usar são pessoas, seja com as estratégias que escolhermos na vida. Então aquilo que você quer para você, use das suas estratégias.
use das possibilidades que a gente tem cientificamente, use dos conhecimentos que a gente tem desenvolvido, mas confie que são os princípios da palavra de Deus que vão guiar vocês para os melhores caminhos. E a gente chega aqui nesse último trecho em que ele ora por nós, e ele diz que esse povo que conhece essa proteção, que entende, que compreendeu uma mensagem, aqueles discípulos que compreenderam uma mensagem, que conhecem agora a vida eterna, que não dependem mais da agonia desse mundo, eles vão transmitir essa mensagem para outros. E nós somos essa experiência, nós somos essa afirmação de Jesus. Nós recebemos a mensagem que chegou dos apóstolos. Quando Jesus ora sobre proteção para a igreja, tanto antes quanto nesse trecho, ele, olha só, os proteja do maligno para uma coisa. E se você puder guardar uma coisa dessa mensagem, eu queria que você guardasse isso. Jesus poderia ter pedido proteção contra o devorador. Jesus poderia ter pedido proteção contra o gafanhoto que rouba a colheita. Jesus poderia ter pedido proteção para que nós conseguíssemos atingir os melhores patamares, proteção contra o Império Romano, proteção contra os maus governantes, proteção contra tudo de ruim nessa vida, mas Jesus pede proteção para uma coisa, para que eles sejam um. A proteção que Jesus pede, que haveria no nome, é a proteção para que sejamos um, sejamos unidos. Porque o maior rastro de maldade, aquilo em que o mal é definido, é quando seres humanos, quando pessoas são desunidas, são rivais, guerreiam, se matam, se odeiam. O maior traço de maldade que existe nesse mundo é nós nos assentarmos em lugares e odiarmos pessoas. A maldade, ela se expõe de várias formas. Mas Jesus resume de uma forma aqui: quando a maldade domina, há desunião, há guerra, há violência contra a mulher, há racismo, há diversos níveis de violência, de separação, há preconceitos, há partidarismos. Talvez você já tenha lido isso lá em Gálatas capítulo 5. Jesus está pedindo proteção de Deus para uma coisa, para que, dentre todas as diversidades que temos na vida, que dentre todas as possibilidades de estratégias humanas, nós consigamos entender que o que satisfaz, que o que une, que o que é eterno, que o que vale a pena, é viver a bela vida de Jesus. E para isso ele diz nesse texto, como que a gente se mantém unido? A gente primeiro se mantém unido porque nós recebemos uma unidade invisível, que é a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa unidade perfeita, invisível, atinge e é vista por nós. Mas em segundo lugar, nós conseguimos entender e priorizar essa unidade porque Ele nos revelou a sua glória. Ele diz isso no verso 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. A mesma revelação de um sentido real de vida, de um valor de vida que Jesus teve, por isso conseguia falar para Deus: olha só, chegou a hora, eu estou cumprindo isso aqui, eu estou indo até o final, eu estou cumprindo o meu propósito de vida, eu estou valorizando a vida que o Senhor me deu. E a forma mais completa, mais plena de eu valorizar a vida que o Senhor me deu, não é num sentido de liberdade individual, em que eu possa usar do meu poder, da minha diferença, da minha satisfação para a minha glória, para o meu próprio ego. Mas a maior satisfação que eu tenho é usar da autoridade que o Senhor me deu sobre toda a carne, para entregar a vida eterna para esses que me deste. Quando Jesus pensa em valor de vida, Jesus pensa que a vida só vale a pena quando ela tem sentido em comunidade. Glória para Jesus, vida verdadeira para Jesus, é quando o meu sucesso é medido, quando eu vejo outras pessoas crescendo comigo. Quando os meus desejos
não são só para mim, quando as minhas conquistas não são só para mim. Quando eu conquisto só para mim, eu conquistei nada. Porque eu comemoro e eu mesmo perco com o tempo. Quando eu conquistei para minha família, quando eu conquistei para os meus filhos, quando eu conquistei para a igreja, quando eu trabalhei para os outros, quando eu fiz, quando eu produzi para uma sociedade, quando eu tentei fazer a vida de uma outra pessoa ser melhor, eu posso parar no tempo, os meus intentos podem parar no tempo, mas com o tempo, essas pessoas vão propagando aquilo que eu fiz. Isso é valor de vida. Eu lhes dei a glória, eu mostrei que o valor de vida é viver para o outro. Não tem sentido viver só para si. E como é que eu consigo viver isso? Jesus termina essa oração, e assim também quero terminar essa mensagem, dizendo no verso 26, eu os fiz conhecer o teu nome. A beleza de quem tu és, eu mostrei para eles. Eu mostrei quem o Senhor é. O evangelista João, no capítulo 1, diz isso, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito o revelou. A vida de Jesus resplandece a glória de Deus. Quando você vê Jesus, glória para Jesus, é curar cego, é andar com os excluídos, é caminhar com aqueles que eram esquisitos. Isso é glória para Jesus. E Jesus diz, eu os fiz conhecer o seu nome. Mas ele completa. Ele não somente fez naquele tempo. Eu continuarei a fazê-lo, porque ele está vivo e está no meio de nós. E está sempre nos lembrando que há um nome sobre todo nome. Que há um poder sobre todo poder. Que há uma vida eterna. E ele continua a nos lembrar o que é valorizar a vida. Ele nos continua a lembrar o que é vida eterna. Ele nos continua a lembrar o que é a beleza da vida. Esse momento aqui vai acabar, porque precisa acabar. Porque tudo nesse mundo acaba. Mas o que a gente não pode esquecer quando a gente chegar no nosso trabalho é que a beleza da vida de Jesus precisa continuar resplandecendo na nossa vida. Porque ela sim é eterna. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus continua a nos lembrar o poder que há no nome de Deus, essa beleza de vida que podemos viver aqui. Amanhã, no seu trabalho, no seu escritório, na sua casa, na sua faxina, no BRT. Pode acreditar que até no BRT dá. Ele continuará a lembrar para que o amor que o próprio Deus Pai tem pelo Filho esteja em mim, esteja em você. Porque é sempre assim que Deus nos vê. O que Jesus está dizendo para a gente é que Deus não nos olha nessa noite aqui contabilizando feitos temporais. Se eu estou pregando, cantando ou fazendo alguma coisa que às vezes parece ser mais relevante. A única coisa que nos faz estarmos na presença do nosso Deus nessa noite é a obediência perfeita de Jesus. Deus continua a nos olhar como seus filhos amados, como seus filhos obedientes, porque quando Ele olha para a sua vida, quando Ele olha para a minha vida, Ele não vê os meus pecados, mas Ele vê o selo do Espírito Santo, Ele vê a marca do Cordeiro. E Ele não atribui mais a mim as minhas culpas e os meus pecados, mas Ele me olha com o amor com que Ele olha para o Filho. Com o amor que Ele olhou para aquele Filho naquela cruz. Ele está me olhando nessa noite, e Ele me aceita, e Ele me acolhe, e Ele me mostra a beleza da vida. É assim que Jesus Cristo olha para você, é assim que o Deus Pai olha para você nessa noite. Através da obediência perfeita de Jesus. Para Deus, nessa noite, os santos remidos por Jesus estão reunidos nesse lugar. Os santos obedientes filhos de Deus estão reunidos nesse lugar, diante da sua presença, aceitos em sua presença, reunidos para se lembrarem que existe uma vida eterna, que existe mais nesse mundo, que existe uma outra satisfação que vai além do tempo, que não para no tempo, que perpetua para sempre.
Minha oração é que, juntos, não fiquemos parados na agonia desse mundo. Talvez você esteja passando por uma grande dor hoje. Talvez você esteja agoniado, agoniada. Porque o mês está acabando e os recursos também. Talvez você esteja aflito, aflita. Porque projetos seus não estão saindo como você esperava. Mas eu queria te lembrar nessa noite que muito além dos projetos temporais, existe um projeto eterno de Deus para a sua vida que nunca vai falhar. Existe uma vida verdadeira no meio de toda a dor que esse mundo pode produzir. Existe uma satisfação que pode chegar ao apóstolo Paulo e dizer, olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar satisfeito, eu sei o que é estar vestido, eu sei o que é estar nu. Mas uma coisa eu tenho certeza, que me acompanhará para sempre. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar qualquer situação com aquele que me fortalece. Você vai passar pelo tempo, ou o tempo vai passar. Essas dores aí que você sente hoje vão passar. Mas a vida de Jesus vai permanecer com você. Você sempre vai ter uma história para contar com Jesus no tempo. E é assim que a gente continua glorificando o tempo, a vida do nosso Deus, o nome do nosso Deus, enquanto estamos aqui. Meu desejo é que a nossa juventude, no tempo que temos, possamos resplandecer essa glória, possamos viver unidos nesse nome. É nessa unidade que nós dependemos, é nessa unidade que a igreja vive. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez para finalizar esse culto. Eu queria fazer desse último momento um momento de oração. Jesus diz que essa unidade no nome mostra para o mundo que Jesus Cristo foi enviado. Não são as estratégias, os departamentos, não são os recursos financeiros, não são as metodologias de igreja, de eclesiologia que mostram, mas são as pessoas unidas que mostram. Porque diante de tanta desunião, só aqueles que têm a vida eterna conseguem mostrar que existe algo diferente nesse mundo, que satisfaz e une pessoas. E por isso eu queria convidar nessa noite, se você chegou aqui nessa noite com alguma dificuldade, com algo que o tempo tem feito você se sentir angustiado, eu queria que você se colocasse aqui à frente, para que a gente pudesse orar juntos. Eu queria fazer desse momento de oração da nossa igreja. Você chegou aqui com algum pedido de oração no seu coração, algo que precisa ser colocado diante do Senhor, eu queria que você se colocasse aqui à frente. E posteriormente a isso, eu queria convidar, se você puder,